Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Me encanta muito esta página da igreja sobre o Concílio de Jerusalém. Sabe que se vê de verdade que a nossa igreja é uma obra de Deus, uma obra que o Espírito Santo vai conduzindo. Humanamente não era possível tal engenho de encontrar uma solução para esta crise, a primeira crise robusta da igreja. No entanto, se vê como a crise provoca uma tal solução que é aquela que ilumina a nossa igreja até hoje. Nós cristãos não pertencemos a uma nação somente, e nós podemos, quando tem encontros internacionais, ver pessoas com todos os rostos, todas as culturas, todos que compartilhamos a mesma fé. É belíssimo. A maioria das igrejas não tem esse lance multicultural como nós temos. Isso é um dom, é uma graça. A diferença é uma grande graça do Espírito de Deus. E é essa diferença que ela é preservada e também se foca sobre uma unidade. A unidade naquilo que é essencial e a diversidade nas outras coisas. Então, nós hoje, o Concílio de Jerusalém, nós vimos a solução ontem. Então eles decidem mandar com Paulo e Barnabé 2 emissários com uma carta, Barsabas e Silas. E vou dizer assim: nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vossos espíritos. Eles não foram enviados por nós. Eles não estão. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós, juntos com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram sua vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. E aí então vem aqui as expressões que são curiosas, porque decidimos, o Espírito Santo em nós, não vos impor nenhum fardo. Então a consciência da comunidade cristã, e essa é uma daquelas frases que muitas vezes vai se repetir, Pedro muitas vezes vai dizer assim: nós e o Espírito Santo assim decidimos. Então, esta consciência de que a comunidade eclesial é conduzida pelo Espírito de Deus, que é o Espírito de Deus que está animando, que no momento de crise esse Espírito não nos abandona. Essa consciência é muito presente na comunidade apostólica. Por isso eles falam: o Espírito Santo e nós assim decidimos. Além dessas coisas indispensáveis. Então, as coisas indispensáveis nós já ouvimos no texto de ontem. Abster-se das carnes sacrificadas aos ídolos. Qual era a questão? Era um escândalo para os cristãos provenientes do hebraísmo encontrar os outros cristãos que não se incomodavam com a carne que era sacrificada aos ídolos, que eles comiam. Com isso não estavam professando a fé naquele ídolo, mas que eles não acreditavam que aquele ídolo existia, por isso comiam. Então, para evitar esse escândalo, eles deixam de comer. O apóstolo Paulo vai aplicar isso nas comunidades que ele vai visitar, e vai, diante da dúvida se eles podiam comer desse sacrifício, ele dizia: na verdade, não vai acontecer nada com vocês, mas para não ser motivo de escândalo, no caso, para os cristãos provenientes do hebraísmo, vocês não comam. Então, muitas vezes também nós devemos ser atentos a isso. Tem coisas que não seria de per si mal fazê-las, mas por respeito ao meu irmão, para que ele não seja escandalizado pela minha conduta, eu tenho que renunciar. Abster-se de carne sacrificada aos ídolos, já falamos. Do sangue, os hebreus até hoje não comem sangue de animais, porque o sangue é o símbolo da vida e ele deve ser oferecido a Deus, não consumido pelo ser humano. Então, de não comer também esse sangue. Das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Então, até hoje nós cristãos nos comportamos assim em relação às uniões ilegítimas, que não são aceitas pela igreja. É um motivo de que o sacramento do matrimônio seja considerado inválido.
Vós fareis bem se evitardes essas coisas. Saudações. Depois da despedida, Judas e Silas foram para Antioquia, reuniram a assembleia e entregaram a carta. A sua leitura causou grande alegria. Então, que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando a casa do Senhor, a igreja de Jerusalém, envia os seus emissários, ela leva também a sua alegria. Meus irmãos, o ser comunidade é ter a capacidade de trabalharmos para que a unidade não se rompa. E nisso nós devemos ter a capacidade de renunciar àquilo que é secundário para nos consolidarmos naquilo que é essencial, a unidade da igreja do Senhor. É muito triste ver no mundo de hoje como tantas vezes essa unidade da igreja de Cristo é rompida, como tantas pessoas fundam, de um dia para o outro, comunidades cristãs, rompendo a unidade da comunidade cristã e acreditando que são os mais iluminados, que 2000 anos aí o mundo viveu sem o cristianismo. Jesus, hoje no Evangelho, vai continuar dizendo, este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Como é que o Senhor nos amou? Nos amou dando a vida por nós. Então o modelo de amor que nós temos, de amor verdadeiro, de amor doação, nós temos no Cristo, é Ele o Senhor. E continua, ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Já falamos que os amigos de Jesus somos todos, então Jesus está dando a vida por todos, e esse amor doação não tem limites. Jesus, no caminho do Calvário, ele vai perdoando e rezando até por aqueles que fazem o mal. Sabe, ter essa capacidade de perdoar nos torna pessoas livres, nos torna pessoas leves. Sem o perdão nós vamos nos sobrecarregando de um peso, vamos sempre mais sendo pessoas carrancudas, pessoas que não têm uma capacidade de livrar-se de um peso, do peso da mágoa, do rancor. E às vezes esse rancor vai sendo até esquecido o fato com o passar do tempo, mas vai se afirmando sempre mais a separação com o outro. Rompamos essa cadeia de ódio, rompamos. Isso é tão importante que é aquela exigência que Jesus mais insiste na palavra de Deus e coloca até como condição para receber o perdão de Deus, que nós saibamos perdoar. Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Não vos chamo servos, vos chamo de amigos, porque o amigo conhece o que faz o seu Senhor. Então nós somos próximos. Não fosse vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Então, sabe que os discípulos dos outros mestres do tempo de Jesus, eles escolhiam o seu mestre. E Jesus é ele que escolhe os seus discípulos. Naquele tempo, mas hoje, somos nós que fomos escolhidos pelo Senhor. Não que nós o escolhemos, mas nós que fomos escolhidos, Ele que nos amou primeiro. Então, Jesus que vai dizer isso, não, mas eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, é em nome do Senhor Jesus que nós produzimos frutos, porque esse capítulo começa com uma condição, estarmos unidos à videira. Então, o ramo, ele produz o fruto, a uva, somente se estiver ligado à videira. Se alguém for lá e cortar, ele já não produz mais. Então, para irdes e produzir fruto, e vosso fruto permaneça. O que então pedis ao meu Pai em meu nome, ele vos concederá. Isto é o que vos ordeno. Amai-vos uns aos outros. Nós somos cristãos, somos igreja, e não é para fazer tanta coisa que nós fazemos, isso tudo é importante, mas não vale nada se nós não formos capazes de nos amarmos uns aos outros. Nós participamos de pastorais, de missa, de sacramento, tudo isso é importante, porque nos prepara para um caminho de conversão, mas que não é só isso, nós temos que chegar ao amor pelo outro como Ele, o Senhor, nos amou. Não basta o amor pequeno, não basta o amor que não se doa, mas na grandeza de uma doação e na arte do perdão. Irmãos e irmãs caríssimas, que essas palavras que nós escutamos produzam em nós a alegria de quem vai para Jerusalém,
e a certeza do amor do Pai e do Filho para conosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz